Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu desejo que sim. Eu sou Ilza Oliva, sou professora de artes, sou mãe, tenho 7 filhos e tenho 7 netos. Estou aqui, a convite de um amigo, para a gente trocar umas ideias, umas experiências, contar para vocês algumas coisas que me aconteceram que foram muito úteis na minha vida. E eu espero que seja bom para vocês também, né? Porque, assim, ao longo da minha trajetória como professora, eu sempre trabalhei com jovens, com adolescentes. E como professora de arte, eu sentia aquele anseio das pessoas em tirar, ou a dificuldade, né? Em tirar de dentro de si alguma coisa que fosse dela. E muitas vezes a gente sente a pessoa inseguro, a pessoa agitada, a pessoa fica nervosa, quer copiar do outro, né? Então isso tudo é a expressão que está lá dentro, pronta para sair, e está faltando o quê? O empurrãozinho. Então eu comecei a trabalhar minhas aulas de arte com a questão do autoconhecimento. E antes que a gente fizesse qualquer técnica, desenvolvesse qualquer técnica, nós íamos conversando a respeito do que eu gosto, do que eu sinto. Então, eu fazia uma porção de exercícios com meus alunos de sensibilização, que era onde ele ia ver realmente o que ele gosta de fazer, como é que ele poderia fazer, sem precisar de ficar copiando um do outro. Então, gente, em se tratando de autoconhecimento, o que eu sentia é que as pessoas não tinham informações suficientes para se conhecerem, o funcionamento, os pensamentos, as emoções. E eu lancei muito mão dos recursos da yoga, não a yoga assim como uma atividade física, mas a yoga nos seus princípios, né, da pacificação da mente, nos seus princípios do relaxamento, da meditação. Então a gente foi estudando o comportamento, nosso comportamento, né, com aquelas informações que nós temos, né, que são da base, né, dos conhecimentos védicos. Então é um conhecimento assim bastante profundo e pouco difundido aqui no Ocidente, mas de uma riqueza imensa e que nos dá umas estabilidade emocional. Porque o que eu sentia falta é que a gente não se conhece, não conhece o funcionamento do nosso corpo o suficiente para a gente autoeducar. Eu quero compartilhar com vocês os relaxamentos, as meditações, né, os métodos que nós usamos de concentração e para se conhecer, porque dentro do autoconhecimento, né, nós podemos remodelar muitas coisas na nossa vida, como é uma palavra muito da moda hoje, né, ressignificar. E hoje eu pretendo iniciar com vocês, eu vou demonstrar para vocês uma coisa assim que eu fiquei, eu sou muito encantada, vamos dizer assim, né, com a yoga. E eu sou uma estudiosa da Jnana Yoga. Jnana significa conhecimento, porque a yoga tem várias linhas. Tem a Swastika, tem a Hatha Yoga, Raja Yoga, Laya Yoga, uma quantidade. Agora, os princípios são os mesmos. Os princípios de ética e de moral que nós temos que seguir são os mesmos. Agora, cada ramo de yoga vai tratar especificamente de algum aspecto da vida. Então, a Jnana Yoga, né, eu sigo muito, eu olho muito as questões do alimento, do pensamento, da estabilidade emocional, da respiração. Isso tudo eu vou dividir com vocês. São exercícios muito simples e muito práticos. E são exercícios para qualquer idade, que a gente não precisa ter muitos conhecimentos. E a partir do que eu for falando, você pode ir pesquisando, pode me perguntar, né? Porque a gente vai orientando na medida dos das suas dificuldades, né? Das suas dúvidas. Então, tem umas coisas muito interessantes. Hoje eu vou começar por uma parte, que é uma parte muito interessante,
que é a parte, como é que nosso cérebro funciona. Depois eu vou mostrar como é que nossas emoções funcionam, de onde elas vêm, o caminho, porque vai ficar mais fácil. Mas para começando, né, eu vou gravar uma figura e vocês vão observar bastante esta figura e eu vou mostrar a vocês o significado, né? Vocês vão observar. Vou mostrar para vocês. Esse quadro é uma carruagem onde tem 2 pessoas e 4 cavalos. Olha como os cavalos estão, 1, 2, 3, e o 4º cavalo está aqui olhando para trás, ok? Essa ilustração é uma ilustração muito interessante, ela faz parte, é uma analogia, né? E faz parte de um dos livros muito importantes da cultura védica, que é o Bhagavad Gita. Isso aqui ilustra, né, uma parte da batalha, tá? Que conta lá no livro. Mas como é tudo alegórico, na realidade, a batalha é a batalha dentro de nós mesmos. Eu vou explicar o que significa. A carruagem, né, é nosso corpo físico, tá? Aí na carruagem tem um cocheiro segurando as rédeas dos 4 cavalos. E atrás do cocheiro existe uma pessoa, né, com uma seta na mão, indicando como que indica o caminho ou a direção, ok? Temos aí 4 cavalos bravios, cada um quer ir para um lado, né? E você vê que eles não são mansinhos. Olha o movimento, tá? Essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês é um batik indiano, né? É uma pintura indiana, bem típica. É pintada em tecido e chama batik. Esse quadro é um quadro muito simbólico. Ele vai falar das batalhas internas que nós temos que traçar. E especificamente esse quadro, né? Que Bhagavad Gita deve ter mais de... Ninguém sabe a idade, né? 5.000 anos, 6.000 anos, 10.000 anos, não se sabe, né? É a idade que nós tivermos necessidade de saber. Então, a gente faz várias leituras desse quadro. Uma delas eu faço a leitura, né, com o nosso sistema reptiliano. Os 4 cavalos bravios são os 4 instintos que estão dentro de nós e que tem nos animais. Que instintos são esses? O medo, o sono, a fome e o sexo. Esses 4 instintos, eles existem e coexistem conosco, né? Dormem na nossa cama, comem conosco e nós vivemos com esses 4 instintos. E agora, se a gente não tiver rédeas, olha lá, tá vendo? O cocheiro está com as rédeas dos 4 cavalos na mão e atrás dele está o mestre dele. Que no caso, lá na história, quem está com a rédea na mão é Arjuna, né? Quem está com a seta na mão é o Shri Krishna, que é uma das representações da divindade, de um dos deuses, né? E significa um guia que nós temos um guia, não importa qual, para nos dar a direção do caminho, para que nós possamos ter mão, né, firme, sobre as rédeas desses cavalos. Porque essa mesma alegoria diz, nosso corpo é uma carruagem, o eu é o cocheiro, aquela pessoa que está atrás é nosso mestre, os 4 cavalos bravios são nossos instintos. O medo, eu posso fugir por medo, eu posso atacar porque eu estou com medo, né? A fome, eu preciso me alimentar para sobreviver. O sono, eu tenho que repousar, né? E o sexo, eu preciso para procriar. Isso entre todas as espécies que têm espécimes que tem essa espécie de procriação. Depois eu vou mostrar para vocês o sistema límbico, o que acontece. Por enquanto eu estou mostrando, né, o nosso sistema reptiliano. Então lá na lenda fala o seguinte, se nós não tivermos controle sobre esses 4 instintos básicos, né, eles vão tomar de nós as rédeas e vai quebrar nossa carruagem, que é o nosso corpo.
Então, por exemplo, eu quero beber, beber e me embriagar, né? Uma fome de embriaguez, eu vou acabar com a minha saúde, né? Eu tenho preguiça, aquele sono, eu não quero fazer as coisas, é a preguiça, né? Eu não vou ser uma pessoa estudiosa, trabalhadora, próspera, né? Eu quero fazer sexo irregularmente e tal, vou acabar com a minha saúde, porque tudo demais é sobra, né? E eu vou comer tudo que eu vejo pela frente, é a gula. Então, esses princípios, na nossa religião católica, ele está nos 7, né, pecados capitais, tá? É a luxúria, é a gula. Então, tem muita coisa, é a preguiça, é a inveja, porque medo de não ser bom o suficiente gera inveja. A inveja do outro é o medo de perder, o medo de não ter as coisas. Então, nós vamos nos estudando com base nessas figuras. Por quê? Porque a imagem nunca mais a gente vai esquecer. Se eu falasse aqui, olha, nós temos 4 instintos básicos de preservação: o medo, o sono, a fome e o sexo. Aí alguém ia falar, o que foi mesmo que ela falou? Mas agora você sabe o que eu falei, porque está aí na figura. Os 4 cavalos bravios que estão dentro de cada um de nós, que faz parte da nossa primeira parte do nosso cérebro. Você pode ir lá, né, nas pesquisas, no Google, onde vocês quiserem, que você vai, digita lá, sistema reptiliano, tá? Vocês vão entender melhor ainda, porque eu estou explicando assim a grosso modo, mas a neurolinguística, né, a neurociência já estuda, mostra as questões hormonais, mostra como é que funciona, as glândulas, como é que é o cérebro por dentro. Quem quiser aprofundar, é uma matéria excelente de autoconhecimento. Então hoje, né, meu recadinho é esse: observe os 4 instintos de preservação, para nós podermos começar a conversar sobre autoconhecimento.